Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós estamos entrando agora dentro de um grupo de parábolas, os quais relatam acerca da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu amo muito que nós tenhamos introduzido esse tema acerca da segunda vinda de Jesus, exatamente na época em que nós estamos celebrando o Natal. Porque muitas vezes nós tomamos o Natal e nós consideramos o Natal simplesmente como se nós estivéssemos celebrando o momento ali em que Jesus nasceu, em que ele estava naquela manjedoura e ele era aquela criança ali inocente, ingênua, sem tanto poder e totalmente dependente da sua família que ali estava. Mas nós entendemos que, através da história, e pelo que a Escritura nos coloca, hoje nós temos uma visão muito maior, uma visão panorâmica muito mais ampla acerca do Natal. Portanto, nós não temos como celebrar o Natal simplesmente olhando para Jesus como aquela criança. Nós temos que olhar para o Natal com uma perspectiva muito mais profunda, de que o nosso Senhor Jesus Cristo cresceu, viveu essa vida e esteve no nosso meio durante o seu ministério, morreu, ressuscitou e está à destra de Deus, nas alturas, e um dia há de voltar. E Ele está aqui no nosso meio nessa manhã. E quando nós lemos parábolas como as que vamos ler nessa manhã, eu creio que nós precisamos falar mais sobre esse tema. Eu creio que nós precisamos pensar mais acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você observasse comigo Mateus capítulo 25. Eu farei essa leitura a partir do versículo de número 13, porque tem uma conexão direta com a parábola. Versículo 13: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2, mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contra com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpriria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e
e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, aqui nos ressalta algumas perguntas muito importantes para nós nessa manhã, que nós não podemos passar indiferentes nesse texto aqui. A pergunta é: quantas vezes você perdeu? Quantas coisas você perdeu na vida por medo de errar? Outra pergunta: quantas vezes você perdeu na vida? Você perdeu oportunidades por esconder o talento que Deus te deu. Qual é a nossa atitude diante da vida? Essa é a grande pergunta nessa manhã. E é sobre isso que Jesus está falando nesse texto. Como nós estamos vivendo a vida? Qual é a nossa atitude diante da vida? Se nós observamos aqui, vamos ver que Jesus está começando uma série de sermões falando sobre a sua vinda. Se você observar no capítulo 24, Jesus vai falar sobre isso, sobre a vinda do Filho do Homem. Capítulo 24, do versículo 29. E quando Jesus começa a falar sobre a vinda, a sua segunda vinda, Jesus nos coloca um cenário difícil, porque Jesus nos fala de catástrofes, Jesus nos fala de dores, Jesus nos fala de perseguições, Jesus nos fala de lutas, Jesus nos fala de escassez, de momentos difíceis que nós passaríamos. Mas mesmo assim, diante dessas circunstâncias, Jesus sempre prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre o quê? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que Ele estaria conosco todos os dias até o quê? A consumação dos séculos. Portanto, a Escritura nos coloca essas duas realidades. Então, Jesus nos ensina a como nós termos uma atitude cristã, a como nós termos uma atitude correta como igreja diante dos últimos tempos. Então, nesse texto aqui, ele coloca 3 parábolas. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Mas aqui, a primeira parábola que ele fala é a parábola do servo fiel e do servo infiel. No final do capítulo 24. O capítulo 25, ele fala das 10 virgens. Essa será a próxima parábola. Falando sobre a parábola das 10 virgens, aquelas que estavam esperando ali que o noivo viesse. E essa parábola acerca dos talentos. Ou seja, o que é que nós estamos fazendo com os recursos que o Senhor tem nos dado? Há uma palavrinha em inglês que nós não temos uma tradução perfeita para o português, que se chama accountability. Não é verdade? O que é que significa accountability? Significa o quê? Nós prestarmos conta. Nós estarmos dispostos a prestar contas diante de Deus. E uma das coisas que acontecerá no dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós prestaremos conta diante de Deus da nossa vida, da nossa história, dos nossos recursos. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, que você não é parte dessa igreja, que você não é parte dessa família, que Deus não te chamou para você enterrar os seus dons, para você enterrar os seus talentos, para você desperdiçar os recursos que o Senhor te deu. Portanto, Jesus nos mostra aqui que nós não podemos enterrar o talento que Ele nos deu. Mas o que é que significa o talento aqui? Eu vou explicar para vocês durante a exposição da parábola. Mas esse texto aqui nos ensina como nós podemos usar os talentos que Deus nos deu. E em primeiro lugar, esse texto nos mostra que nós devemos usar os talentos que Deus nos deu com gratidão no coração. Se você observar aqui o versículo de número 25,
o versículo de número 14 do capítulo 25, diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Olha só o que esse texto está dizendo em primeiro lugar. Nós devemos ter um coração agradecido a Deus, irmãos, porque tudo o que você tem nessa manhã não é seu. Eu não sei se alguém já te deu essa notícia. Eu não sei se alguém já te disse isso. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós essa manhã que tudo o que nós temos não é nosso. Tudo o que nós temos é de Deus. Por isso que nós temos que agradecer, porque nós vivemos, nós somos sustentados e nós estamos aqui nessa manhã vivendo a vida como se fosse nosso, não é verdade? Em algum momento Deus jogou na tua cara e Deus falou: isso é meu, você não pode usar? Alguma vez Deus fez isso com você? Deus não faz assim, irmãos. Deus nos dá. E nós vemos nesse texto aqui a generosidade de Deus. Nós vemos nesse texto aqui que Deus tem todas as coisas nas suas mãos. Deus é dono de todas as coisas. E Ele nos deu talentos. O que é que significa talento aqui? Talento nesse texto aqui é uma espécie de moeda monetária. Ou seja, um talento aqui é a linguagem comercial. Nós pensamos aqui, às vezes, talento como habilidades. Mas o que o texto está fazendo referência aqui é que talentos equivale a uma quantidade de 35 quilos, aproximadamente 35 quilos de ouro. O que é que significa isso? 35 quilos de ouro é equivalente a 20 anos de trabalhos diários. Ou seja, o que recebeu um talento, recebeu o quê? 35 quilos de ouro, que era suficiente para ele viver 20 anos sem trabalho todos os dias. Ou seja, é como uma aposentadoria. O Senhor deu um talento para o que tinha, para um talento, e esse talento equivalia a 20 anos de trabalho diário. Ao que deu 2 talentos, equivalia ao quê? A 40 anos de trabalho. Era 75 quilos de ouro. Ao que deu 5, equivalia a quanto? A 100 anos de trabalho. Ou seja, 175 quilos de ouro. Ou seja, Deus entrega recursos nas nossas mãos. E o que nós vemos nesse texto aqui, às vezes quando nós lemos aparentemente falando, a gente fala: mas esse que tinha um talento, só tinha um, tinha que guardar mesmo. Não é verdade? Mas espera aí, são 20 anos. São 20 anos de história. São 20 anos de bênçãos. Em 20 anos, irmãos, nós podemos fazer muitas coisas. E ao ler esse texto aqui, eu me lembrava ontem, exatamente ontem, cumpriu 150 anos, em que no dia 9 de dezembro de 1867, faleceu um homem chamado Ashbel Green Hamilton, que foi o fundador da igreja presbiteriana. E esse homem viveu tão somente como missionário no Brasil 6 anos. Ele não viveu 20 anos. Ele não viveu 30 anos, 40 anos. Simonton viveu somente 6 anos no Brasil. E esses 6 anos que ele viveu no Brasil, ele formou uma editora, ele formou o primeiro seminário, ele formou os primeiros pastores, ele organizou um presbitério, e ele foi responsável pela fundação da igreja presbiteriana no Brasil. Então, somente 6 anos de ministério, 6 anos de vida. O que é que você está fazendo com os recursos que Deus te deu? Você está agradecido? Às vezes a gente fala: mas eu não tenho talento, eu não tenho dom. Quando você está falando isso, você está falando o quê? Que o que Deus faz na nossa vida não é perfeito. Que o que Deus está te dando não é suficiente.
E nós muitas vezes damos um de coitadinho e não temos um coração agradecido a Deus por todas as suas bênçãos. Portanto, nós precisamos usar o talento que Deus nos deu e não ficarmos nos lastimando ou ficarmos com medo de entregar, de servir, de colocar os nossos recursos à disposição do Senhor, porque tudo é dele, irmãos. Tudo é do Senhor. Aquele homem fez o quê? Ele guardou. Por quê? Porque ele teve medo. Ele teve medo. Mas como eu tenho pouco tempo nessa manhã, observa outra característica aqui. Deus nos deu o privilégio de nós cooperarmos na sua obra. Ele nos entregou os talentos para nós cooperarmos na obra do Senhor. Mas o texto mostra aqui, o versículo 2 também, que nós temos que ter gratidão no nosso coração, porque Deus nos fez diferente. Observe, o texto diz que no versículo 15, que a um ele deu um talento, a outro ele deu 5, a outro deu 2. Mas deu o quê? Olha só o que diz o texto. A cada um segundo a sua própria o quê? Capacidade. Deus não nos deu uma carga maior do que a que nós podemos suportar. Tudo aquilo que você tem é bênção, meu irmão. A família que você tem é bênção. O trabalho que Deus te deu é bênção. Os recursos que você tem, que Deus te deu é bênção. E nós não podemos ficar comparando, porque Deus está abençoando mais a um do que a outro. O que Ele te deu é o que você tem capacidade de suportar. Porque talvez se Ele te desse muito, você não teria estrutura para você administrar isso. Mas em segundo lugar nesse texto aqui, a Bíblia nos mostra que nós temos que usar os dons que Deus, os talentos que Deus nos deu, primeiramente com o coração agradecido ao Senhor, entendendo que isso é um privilégio. Mas nós também precisamos usar os talentos que Deus nos deu com fidelidade ao Senhor. E se você observar no texto aqui, nós vemos a definição do que é fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus aqui no texto, irmãos, não é guardar o talento. Porque o que foi que aquele que recebeu um talento entendeu? Ele entendeu que Deus havia dado a ele um talento, que era 20 anos de trabalho. Ele falou, quando o Senhor voltar, eu vou entregar esse mesmo talento a ele. Ele entendeu que era guardar aquilo que ele havia recebido. E na cabeça dele aquilo era fidelidade a Deus. Que era fidelidade ele guardar aquele talento. Mas o texto nos mostra aqui que a verdadeira fidelidade a Deus, a verdadeira fidelidade aos recursos, aos talentos que Deus deu a mim e a você, é quando nós multiplicamos. É quando nós multiplicamos os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Isso significa nós sermos fiéis ao Senhor. Se você observar no texto, você vai ver o versículo de número 23. 23 diz, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Observe o que diz o versículo seguinte, o versículo 21 também. Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiéis no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou seja, o que é que aquele homem fez? Aqueles dois homens fizeram? Eles multiplicaram. Irmãos, na Bíblia está cheia de exemplos de homens que achavam que tinham muito pouco talento e Deus abençoou. Um exemplo desse na Bíblia é o exemplo de Moisés. Quando Deus chama Moisés, é interessante, você pode ler na sua casa depois, Êxodo capítulo 3 e capítulo 4. Você vai ver que estava ali Moisés cuidando do rebanho ali de Jetro, do seu sogro, e Deus aparece a Moisés numa sarça. E Deus aparece a Moisés e diz, Moisés, você está sendo levantado, eu estou te chamando para que você seja o meu instrumento para libertar o povo do Egito. E Moisés fala, não, Senhor, mas como é que eu vou fazer? Primeiro obstáculo que ele coloca, eu não sei como é que eu vou fazer. Esse é o primeiro obstáculo. Deus diz, não, fica tranquilo,
Diz o povo que eu sou, chamei. Mas aí ele fala, né? Mas aí ele diz, mas espera aí, eu não sou uma pessoa assim boa para falar. Entendeu? Eu não sou uma pessoa boa para falar. Então como é que faz? Aí Deus diz, não, espera aí, eu vou pegar Arão, sacerdote, e vou colocar Arão para estar com você e você servir, você trabalhar e você ir em frente. Mas ele fala, mas espera aí, mas como é que eu vou fazer? Que eu não tenho nada. Aí Deus diz o seguinte, mas o que é que está na sua frente? Aí Deus fala, tem um cajado aqui, pega esse cajado aí. Quando ele pega o cajado, ele solta. Falou, solta ele aí. Quando solta, se transforma no quê? Numa serpente. E Deus fala, eu vou usar isso. E Deus é tão fiel porque ele usou o cajado para abrir o mar vermelho. Deus abençoou a Moisés. Por quê? Porque, irmãos, quando nós colocamos o nosso talento e os nossos recursos nas mãos de Deus, Ele nos abençoa. O que é que aconteceu com Jeremias? Quando Deus chama Jeremias para ser profeta do povo de Israel, Jeremias diz o seguinte, Senhor, mas eu não passo de uma criança. Eu sou uma criança, eu não sou nada. Tem pessoas muito mais capazes do que eu. Tem pessoas com muito mais talentos do que eu. Eu não sou digno, eu sou só uma criança. E Deus diz o seguinte, olha Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te chamei. E eu te consagrei para que você seja um instrumento e bênção nas minhas mãos. O que é que você está fazendo com os recursos que Deus tem te dado? Um exemplo impressionante é Jesus. O que é que Jesus fez? Jesus chamou quem para ser seus discípulos? Jesus chamou homens simples. Jesus chamou pescadores. Jesus chamou publicanos, pessoas que eram desacreditadas. Jesus chamou pessoas leigas. Pessoas, como diz a multidão, quando ouviu o sermão de Pedro, eles disseram, peraí, esse homem iletrado está falando, pregando um sermão desse. Irmãos, nós precisamos nos colocar na mão de Deus, porque Ele é fiel. Minha pergunta é, o que você está fazendo com os recursos que Deus te deu? Você tem sido fiel ao Senhor? Mas eu quero falar uma última verdade nessa manhã aqui, que para nós tirar isso aqui, está incomodando. Essa é a tecnologia, viu? O problema da tecnologia. Em primeiro lugar, nós precisamos ter um coração agradecido a Deus. Mas o texto nos mostra, em segundo lugar, que nós precisamos usar os nossos dons, os nossos talentos ao Senhor, os recursos que Ele nos deu, com fidelidade. Mas, em último lugar, nesse texto, nós precisamos usar os recursos que o Senhor nos deu com excelência, com diligência. Se você observar no texto, você vai ver que Deus faz uma séria advertência importante nessa passagem bíblica. E é o momento em que Ele exorta de forma séria. Porque nós temos que ter cuidado, irmãos, de uma coisa muito importante na nossa vida, que é a negligência. Nós precisamos ter cuidados com isso. Se nós temos sido negligentes, porque a negligência,
ela gera algumas consequências terríveis para a nossa vida. Eu não sei se você tem sido negligente com Deus, mas eu quero convidar você nessa manhã, colocar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, eu quero fazer a tua obra com excelência. Eu quero fazer a tua obra com diligência. Porque se você está fazendo a obra de Deus com negligência, isso pode ter consequências terríveis. E se você observar no texto bíblico aqui, você vai ver essas consequências. A primeira delas, irmãos, é que quando nós somos negligentes com os talentos que Deus nos deu, nós temos uma visão errada de quem Deus é. Nós temos uma visão errada de quem Deus é. Olha só como esse homem diz, versículo 24: chegando por fim o que receber um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem o quê? Severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o talento, aqui tens o que é teu. Olha só a definição que esse homem faz de Deus. Ele não consegue enxergar quem Deus é, mas ele vê Deus como um tirano, ele vê Deus como um juiz, ele vê Deus como uma pessoa ao qual ele tem medo, ao qual ele não vê como pai, mas ele tem medo, ele serve por medo, ele está atemorizado, ele está angustiado, ele não tem paz no coração. Quando nós somos negligentes com a obra de Deus, nós não conseguimos ter paz. Porque nós não nascemos para fazer as coisas de qualquer maneira. A Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor o quê? Relaxadamente. A negligência, irmãos, nos faz ver a Deus, um Deus que não está na Bíblia. Mas se você observar aqui no texto, você vai ver que a negligência também, ela gera esterilidade. A negligência, ela não dá fruto. O que foi que esse homem fez? Ele pega, por negligência, ele esconde o talento. Ele não multiplica, ele não gera vida, ele não abençoa, ele não é bênção, ele não traz alegria, ele não traz paz, ele não ajuda, ele não tem generosidade, ele não tem amor, ele não está preocupado com os demais, ele vive a vida indiferente, ele não é uma pessoa generosa, porque uma pessoa que é negligente na obra de Deus, ela é estéril. Esterilidade na Bíblia é fruto de quê? Significa o que esterilidade na Bíblia, em muitos, para o Antigo Testamento? Esterilidade significa maldição. Mas nós vemos no texto aqui que a negligência também, ela gera o castigo de Deus. Olha só o que é que diz o texto: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeio e ajunta onde não espalhas. Cumpriria, portanto, que entregaras o seu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Olha só o que é que o texto está dizendo. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Qual é a penalidade que esse homem recebe aqui? Primeira coisa, irmãos, a penalidade é se afastar da presença de Deus. Essa é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. É quando nós nos afastamos da presença de Deus. Quando nós nos esfriamos da fogueira. Quando a brasa é tirada da fogueira. Isso é maldição. Isso é castigo. Deus tira de nós. Quando nós vivemos uma vida negligente. Quando nós somos egoístas. Quando nós administramos mal os recursos do Senhor. Quando nós somos egoístas. Quando nós pensamos só em nós mesmos. Quando nós não temos uma visão conforme está na Escritura. Nós
vivemos as consequências disso. E as consequências é a distância. Deus fala, tira esse homem daqui. Tira esse homem daqui. Deus se afasta da sua presença. Mas Deus também tira os recursos dele. Porque esses recursos poderiam ser dados a outra pessoa. Porque muitas vezes nós estamos ocupando o lugar que não é nosso. Muitas vezes nós estamos ocupando o lugar de uma pessoa. Irmãos, não existe pior coisa quando nós vemos dentro da igreja líderes negligentes. Quando nós vemos líderes negligentes, o que é que acontece? O povo perece. A igreja perece. Por quê? Porque aquele líder negligente, ele está amaldiçoando os outros. Ele não está sendo bênção para os demais. E às vezes nós fazemos a obra de Deus, achamos que estamos fazendo um favor para Deus. Meu irmão, você não está fazendo um favor para Deus. É bênção na sua vida. E se você não vê isso como bênção do Senhor, você, infelizmente, tem que dizer que você vai colher as maldições do Senhor. E não é eu que estou dizendo, não. É a Escritura. Portanto, eu quero convidar você nessa manhã a repensar a sua vida. O que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado? Tem gente que vive a vida reclamando, e chegou aqui na América e está reclamando. Tinha uma vida medíocre lá no Brasil, chegou aqui, Deus tem abençoado e ela continua reclamando. Chegou aqui, Deus tem cuidado e tem abençoado, e ela se vê hoje, o orgulho tomou o coração. Cuidado, irmãos. A soberba é o princípio da queda. Aquele que pensa estar de pé é o quê? Cuide que não caia. Nós precisamos revisar como nós temos feito a obra de Deus. Há muitos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que receberam tantas coisas do Senhor, mas perderam a oportunidade de ser abençoados. Estava aí, a bênção de Deus aí. E perdeu a bênção, por quê? Porque foi negligente. Nós temos que aprender a fazer a obra do Senhor com diligência. Um dos detalhes desse texto aqui, depois vocês podem ler com calma, é que aqueles que receberam 5 talentos e 2 talentos, o que é que eles fizeram? Eles saíram diligentemente e falaram, agora eu vou multiplicar isso aqui. Irmãos, tem muita gente que precisaria ouvir o Evangelho e não tem o acesso e o privilégio que eu e você temos. Está se perdendo, famílias estão sendo destruídas, vidas estão se perdendo. Nós vemos aí quantos países que estão vivendo guerras, e pessoas que são perseguidas, igrejas que funcionam no subterrâneo, porque eles têm que se reunir escondido, porque são perseguidos pelo governo. E nós estamos aqui, e às vezes cai uma nevinha aí, cai uma neve, o povo já reclama, que não sei o quê, que no estacionamento. Gente, nós somos eternos reclamões. Mas nós temos que revisar nosso coração e fazer a obra do Senhor com excelência. Porque o que Ele entregou para você é responsabilidade sua. E aqui dentro dessa igreja tem gente com muito talento. Aqui nessa igreja tem gente com muito recurso. Aqui nessa igreja tem gente com condições de servir e abençoar ao Senhor. Mas naquele dia, você vai prestar contas não ao pastor, não à liderança. Você vai prestar contas ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos baixar nossas cabeças. Queria que você pensasse na sua vida nessa manhã. Pergunta muito simples. O que é que você está fazendo com tudo que Deus tem te dado? O que é que você está fazendo com o seu tempo? O
que você está fazendo com o seu trabalho? O que você está fazendo com a sua família? Você está consagrando ela a Deus ou está levando ela para o inferno? O que você está fazendo com os seus dons que Deus te deu, capacidade para tanta coisa? Não perca o seu tempo. Paulo diz em Efésios que nós precisamos remir os tempos, porque os dias são maus. Irmãos, nós estamos num lugar próspero. Nós estamos num lugar abençoado. Nós somos filhos do Rei. Deus confiou muitas coisas para nós servirmos a Ele com alegria, com gratidão no coração, com fidelidade ao Senhor e com diligência. Deus não precisa de nós. Esse texto mostra claramente que Ele não precisa de nós. É nós que precisamos dEle. Senhor Deus, nessa manhã, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Queremos pedir a Tua misericórdia. Queremos pedir a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, perdoa-nos, muitas vezes por nós reclamarmos. Perdoa, Senhor, por muitas vezes nós murmurarmos. Perdoa, Senhor, por muitas vezes nós ficarmos comparando com os demais, como se o Senhor desse mais aos outros e pouco para nós. O Senhor nunca nos dá algo que nós não podemos carregar. Obrigado, Senhor, porque toda dádiva vem de Ti. Obrigado, Senhor, porque ainda que nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ó Deus, quantos congressos, quantas conferências, quantos sermões, quantas atividades, capacitações e coisas que nós temos recebido e entregado tão pouco. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a servir ao Senhor com diligência, com excelência. Ajuda-nos a fugir da negligência, Senhor. Porque nós sabemos que isso só vai destruir as nossas vidas, a nossa alma. Porque nós fomos criados para glorificar o Teu nome. Portanto, ajuda-nos a crescer, a avançar. Nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor e ser bênção nas Tuas mãos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé? Você vai virar para o seu irmão e vai dizer o seguinte: não enterre o talento que Deus te deu, mas use-o para a glória do Senhor. Não enterre o talento que o Senhor te deu, meu irmão. Usa ele para a glória do Senhor. Nós vamos nesse momento tirar nossa oferta missionária. Você vai